muitos eram operários, pessoas que estavam à margem da sociedade, alguns eram marginais, no sentido de não se enquadrarem na sociedade, e alguns eram, de fato, pessoas de índole questionável. Não é à toa que os sans-culottes vão virar uma espécie de milícia depois da Revolução. Pois bem, a gente tem aqui, né, um mapinha mostrando aproximadamente como funcionava o primeiro estado, segundo estado, o terceiro estado. Tem aqui a economia demográfica às vésperas da Revolução. A gente tem aqui a divisão de terras, só para ver como era desigual. O terceiro estado, do qual a burguesia, os camponeses, ele era o maior possuidor de terras. Só que o lucro dessas terras não ficavam com eles. Os impostos iam para quem? A nobreza e o clero, segundo e o primeiro estado. E, obviamente, né, o rei está inserido aí. Nobreza e clero só possuem 30% de todas as terras no território francês. Mas, mesmo assim, eles possuíam os lucros iam para exatamente esses dois estados, a nobreza em azul e o clero em roxo. No terceiro gráfico, a gente tem a composição da população. O que isso quer dizer? O terceiro estado, ele abrigava, aqui eu falei 97, né? Aqui está 98. 98% da população era membro do terceiro estado, do povão e da burguesia. Nobreza 1,5% e clero 0,5%. Talvez isso seja até mais atualizado, que a última vez que eu pesquisei sobre a Revolução Francesa, eu contei 97%, mas você vê que a diferença do que eu falei está muito pouco, né? Então a gente tem a maior parte da população sustentando uma pequena elite, um pequeno grupo de pessoas que está numa boa. Então é interessante a gente ver essa charge. A charge aqui, ela mostra os membros, né, do primeiro estado, que aqui representaria a nobreza, né, com a espada, o segundo estado, o primeiro estado aqui por essa figura aqui, provavelmente aqui é um crucifixo, seguiria o clero. Então temos clero e nobreza aqui, né, sendo sustentados pelo terceiro estado. Olha o terceiro estado, que interessante, como se fosse um velho, né, com a corcunda doendo. O terceiro estado, ele estava sendo massacrado, sugado aos poucos pelo primeiro e segundo estado. É muito interessante essa charge, é uma charge da época, né? E você vê que a situação, eles estão andando por um lugar onde a gente tem aqui lixo, parece alguns ossos, se eu não me engano. Então, assim, é muito interessante, porque representa aqui o chão uma França num estado de caos total, um terceiro estado, que é o povo francês, sustentando uma pequena elite, representada pelo primeiro e o segundo estado. Então, assim, essa charge é muito interessante para a gente entender a situação da Revolução Francesa. Ok? Vamos agora à Assembleia, né, dos Estados Gerais, a gente vai chegar lá. Desde que o rei Luís XIV, desculpem, a França já apresentava decadência. O rei Luís XVI convocou os ministros, 3 ministros para tentar sanar as finanças. Obviamente não deu certo. O diagnóstico era o seguinte, desses ministros: o governo precisava cortar gastos, ter mais liberdade econômica e arrecadar mais. O clero e a nobreza deveriam pagar impostos. Vocês acham que o clero e a nobreza vão aceitar pagar impostos? Vão sair das costas do terceiro estado? Isso é o que a gente vai ver agora. Até que não tem jeito, a Assembleia dos Estados Gerais é convocada. Só para vocês terem uma ideia, havia aproximadamente, a última Assembleia foi convocada em 1614. De 1614 para 1789, Quer ver? Vou pegar o celular aqui, vou calcular rapidinho, se eu conseguir, né? Se eu achar a calculadora aqui, peraí. A última Assembleia dos Estados Gerais, ela foi convocada em 1614. Ela vai ser convocada de novo em 1689. Ela só era convocada 175 anos. Então, eu fiz o cálculo aqui, há 175 anos, uma Assembleia dos Estados Gerais não era convocada, desde 1614. Ela só vai ser convocada 176 anos depois, durante exatamente o período que a gente vai ter a Revolução Francesa. Isso é para vocês entenderem a situação de caos
que estava na França. A situação estava tão braba, mas tão braba, que ele teve que convocar uma assembleia que não era convocada há mais de 100 anos. Há quase 200 anos. 176 anos. Não é pouco tempo, é muito tempo. Então, essa convocação da Assembleia dos Estados Gerais era como o rei estava sendo pressionado, apesar da gente estar vivendo aí no auge do absolutismo. Então, pessoal, voltando ao que eu estava falando, a gente tem exatamente essa situação de caos. Então, a Assembleia dos Estados Gerais vai ser convocada, né? Representantes do clero, da nobreza e do povo. O objetivo era tentar analisar a situação e encontrar as soluções para tirar a França da crise. Só que tinha um problema aí. Eram os representantes do povo, representantes da nobreza e representantes do clero. O problema, nós tínhamos a maioria de representantes do terceiro estado, eles eram maioria, os parlamentares, os representantes do terceiro estado. Se o voto fosse por representantes, quem venceria, obviamente, seria o terceiro estado. E aí a nobreza e o clero seriam obrigados a pagar impostos. Só que o que vai acontecer? O voto ele era por estado. Não interessa se eu tenho mais representantes no terceiro estado. O que conta é o voto por estados. Eu só tenho 3. Clero e a nobreza vão sempre ficar do mesmo lado. E o terceiro estado vai ficar contra. Quando o rei Luís XVI ele tenta, na Assembleia dos Estados Gerais, vamos imaginar, né, supostamente, o rei Luís XVI, vamos votar para quem quer que o clero e a nobreza paguem impostos. Como o voto era por estado, o clero e a nobreza vão votar contra essa medida. E o terceiro estado vota a favor. Quer dizer, a medida não vai ser aprovada. Então, clero e nobreza não pagam impostos. O que o rei vai fazer então? Então, vamos votar para aumentar os impostos do terceiro estado. Como o voto é por estado, clero e a nobreza vão ser a favor. E o terceiro estado contra, mas ele não vence. Só que a situação estava tão braba, que não tinha mais volta, não tinha mais retorno. Os membros do terceiro estado acharam aquilo irredutível. Acharam aquilo um insulto, a posição irredutível, como está escrito aí, das classes dominantes. Eles abandonam a Assembleia dos Estados Gerais e fundam a sua própria Assembleia Nacional. Eles agora se declaram os verdadeiros representantes do povo e abandonam a Assembleia dos Estados Gerais. Aquilo ali é claramente um ato de rebeldia ao poder absolutista de Luís XVI e aos desmandos e mandos da elite dominante, o clero e a nobreza. Os Estados Gerais eram uma assembleia, interessante a gente tem aqui, né, uma foto dos Estados Gerais, apesar da maioria de participantes do terceiro estado, tudo aquilo que eu falei, né? O terceiro estado, eles queriam que a votação fosse por membros, só que, obviamente, isso não foi aceito. Então, o terceiro estado acaba abandonando, como eu bem disse. E fundam a sua própria Assembleia Nacional Constituinte. A gente vai ter uma Constituição em 1791. Pois bem, a gente tem aqui, né, a Assembleia dos Estados Gerais converteu-se em uma Assembleia Nacional Constituinte, dia 17 de junho de 1789. Qual era o objetivo? Elaborar uma nova Constituição. E o que os membros do terceiro estado vão querer nessa nova Assembleia? Eles pedem uma monarquia constitucional. O que isso quer dizer? Que você tem um rei, é a mesma coisa que a gente tem, muito parecido ao que a gente tem em alguns outros países hoje. Você tem um rei, mas quem manda é o parlamento. Obviamente, esse parlamento vai ser comandado pela alta burguesia. Os poderes divididos em 3, baseado naquela ideia do Montesquieu, né, um filósofo iluminista. A Revolução Francesa vai ter, obviamente, né, o iluminismo surge um pouco tempo no início do século XVIII. A Revolução Francesa ela vai ter forte influência iluminista. Um desses era a divisão do poder em executivo, legislativo e judiciário, conforme as ideias do Montesquieu, um filósofo iluminista francês. A gente vai ter a Constituição Civil do Clero. O que isso quer dizer? Padres, bispos e cardeais ficariam submissos ao governo, não mais a Roma, né? A gente não tinha Vaticano ainda, mas Roma era o centro da Igreja Católica. E as propriedades eclesiásticas, que eram eclesiásticas, que pertenciam à Igreja, seriam tiradas dela e passadas para esse novo governo. Isso eram as ideias do terceiro estado. Obviamente que o clero, a nobreza e o rei não vão aceitar
isso muito bem. O rei manda cercar, né, a Assembleia do Terceiro Estado, mas a burguesia já estava insuflando o povo a se revoltar. O povo sai às ruas, começa um quebra-quebra, e soldados são enviados, mas eles não conseguem, eles tomam as armas, derrotam os soldados. Até que de repente eles veem a Bastilha. Se vocês forem ver, aqui está o castelo da Bastilha nesse retrato, né? Alguns eles conseguiram pegar as armas dos soldados que eles dominar, provavelmente mataram, e sabiam que na Bastilha tinha um pólvora. A Bastilha, aí é que tá, isso é muito importante, a queda da Bastilha. Aqui tá até o título tomada, mas o título mais conhecido é Queda da Bastilha, é a mesma coisa. No dia 14 de julho, a Bastilha, que era uma prisão onde todos os inimigos do rei Luís XVI eram aprisionados. Obviamente, né? Foi meio redundante isso que eu falei. Então, a Bastilha, ela servia para aprisionar todos aqueles inimigos políticos, qualquer pessoa que fosse contra o absolutismo real. Então, a própria Bastilha em si, ela simbolizava o reinado de Luís XVI, o poder de Luís XVI. O que acontece? Quando o povo entra na Bastilha, a Bastilha em si já estava meio que em desuso. Você tinha alguns presos, se eu não me engano, eram 5 ou 6 guardas e o diretor da prisão. Eles invadem a Bastilha, matam os guardas, pegam o diretor, espancam ele, pegam a pólvora, soltam os prisioneiros, arrastam ele pelas ruas, espancam o cara perde para morrer, matam ele, pegam a lança, pegam a cabeça dele e fincam na ponta de uma lança e saem com a cabeça dos soldados, né? Fincada numa lança. Aí começa um período de radicalismo da Revolução. É onde a Revolução começa a se perder. Né? Nós temos entre vários líderes aí destaque para dois, o líder principal, que era Max